Teremos aí 1 hora de meditação. Eu quero trazer um fechamento no assunto que nós começamos aqui a ministrar, 2 meses atrás. Começamos a falar sobre a influência dos filhos de Leviatã. Tivemos já 2 meses, 2 reuniões mensais falando sobre isso. Eu quero rapidamente hoje trazer um fechamento aqui. Eu compartilhei com vocês, acerca de uma palavra que temos, na qual nós mostramos como o espírito de Leviatã, ele pode influenciar os ministérios. E eu creio que o ensino dessa noite, na verdade, vai ser um checklist, onde nós vamos checar as nossas vidas, as nossas atitudes, porque a melhor maneira de confrontar a Leviatã é nós caminharmos realmente em humildade. Ele vê tudo aquilo que é alto, ele é rei dos filhos da soberba. Está lá os 2 últimos versículos de Jó 41, isso está bem claro. E para libertarmos dessa influência é escolhendo sim o caminho da humildade. E eu quero trazer uma ênfase bem clara aqui, hoje, acerca do orgulho e da arrogância. E quero partir de um texto da Bíblia que, para mim, é muito importante, ministra muito o meu coração, lá em Deuteronômio 8, porque é uma séria advertência do Senhor ao povo de Israel, quando eles saíssem do Egito, quando fossem para a terra de vida abundante, a terra de abundância, quando entrassem em Canaã, na terra que emana leite e mel, algumas coisas aconteceriam em termos de bênção, mas a alerta do Senhor é que jamais eles poderiam ficar orgulhosos, crescer o coração por causa daquelas coisas que estavam vendo acontecer e experimentando. Vamos ler a partir do verso 6, vamos até o 18. Deuteronômio 8, de 6 a 18. A palavra diz assim: e guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de nascentes, e que brota nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te. Agora, verso 11, vem a advertência do Senhor. O Senhor começa a trazer aqui uma direção bem clara do comportamento daquele povo, como deveriam proceder. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos e a tua prata e o teu ouro, sim, depois de que se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Se você está com a Bíblia escrita aí, sublinha essa expressão, se exalte o teu coração. Verso 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadores, de escorpiões, e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, e que no deserto te alimentou com maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão
me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que dá força para adquirir as riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. De maneira bem clara, você vê o povo de Israel aqui sendo introduzido em Canaã, uma boa terra que manava leite e mel, uma terra de abundância, minérios, a bênção, todas as riquezas vegetais ali, tudo que o povo precisava. Agora, de maneira bem clara, o Senhor assevera aqui, né? Guarda o teu coração e não se esqueça do Senhor teu Deus, deixando observar os seus mandamentos, os seus preceitos, verso 11, e os seus estatutos para que hoje te ordeno, para não suceder, verso 14, que se exalte então o teu coração e esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E diz, verso 17, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas. Quando nós estudamos a história do povo hebreu, aqui você pode ver todo o Pentateuco, o livro dos profetas, duas coisas eram muito fortes em meio ao povo de Israel, ainda mesmo em meio à bênção do Senhor, quando vinha abundância, quando vinha prosperidade, a boa mão do Senhor estava sobre eles, mas eles parece que entravam num tempo de amnésia espiritual, se esqueciam. E dois comportamentos está bem típico no meio do povo de Israel em todos os tempos. Primeira coisa, murmuração. Mesmo quando estavam sendo tirados lá de maneira muito forte no Egito, logo em seguida foram para o deserto, e ali no deserto eles puderam experimentar coisas maravilhosas vindo do Senhor, a provisão de Deus, né? Tiveram vontade de comer carne, o Senhor permitiu que viesse codorniz ali em abundância. Diz que eles comeram codorna até pelo nariz, até suar o rosto, mas de repente já estavam ali murmurando, puxa, codorna de novo, né? Aí murmuraram na questão da água, nos trouxe nesse deserto para morrer de sede, e o Senhor fez brotar água lá da pedra de maneira tão tremenda. Então a murmuração estava sempre ligada ao povo de Israel. E a segunda coisa que nós vemos muito no coração deles é a arrogância. Orgulho e arrogância. Então, essas duas áreas manifestam muito forte no meio do povo de Israel. E aqui, o Senhor falando aqui de maneira clara, através de Moisés com o povo, está advertindo exatamente contra essa questão aí de orgulho e de soberba. Então, pode anotar aí, quando o povo de Israel era abençoado e prosperava, aconteciam duas coisas. Primeiro, se rebelavam contra Deus. Segundo, vinha a soberba e o orgulho. E essas são áreas que o Senhor teve que tratar. Então o Senhor muitas vezes permitiu profundos tratamentos, até mesmo o povo de Israel sendo levado em cativeiro. De repente Deus levantava até um inimigo que exercia um certo juízo, e eles iam para cativeiro muitas vezes para tratar com o coração daquele povo. Por exemplo, quando o povo foi lá para cativo na Babilônia, o próprio Deus permitiu aquele tempo de cativeiro. Depois foram lá para o Império Medo-Persa, e é muito comum quando você está estudando ali, por exemplo, o livro de 1º, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, se havia reis que eram completamente ímpios, se apartavam do Senhor, ou de repente demonstravam um coração cheio de orgulho, Deus permitia que viessem então inimigos ali, e eles ficavam debaixo de cativeiro, né? Lá na Babilônia, por exemplo, foi 70 anos debaixo do cativeiro. Agora, para tratar com o coração do povo. E eu vejo que Deus tem uma maneira muito sábia de tratar com seus filhos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, de maneira bem clara, que é a disciplina para os filhos. E quantas pessoas têm que aprender o caminho da humilhação, têm que aprender o caminho do esvaziamento, muitas vezes debaixo de duras penas. Então isso aqui é muito importante. A palavra
que nós vamos trazer aqui, na verdade é um checklist, e nós vamos trabalhar assim, de uma maneira bem pastoral nessa noite, fazendo realmente uma checagem, trabalhando com o povo de Deus por muitos anos, inclusive esse checklist nós ministramos uma conferência bem grande lá do HP Reconciliação, foi justamente na celebração do aniversário do ministério lá da doutora Neuza. Eles alugaram um local muito bonito, tinha bastante gente ali, gente de todo o Brasil, e eu ministrei esse checklist ali, ótimo, pode deixar assim. Ministramos esse checklist para checar o coração dos obreiros que estavam ali. E nós vamos fazer essa checagem hoje aqui. Existem 7 sinais aqui que eu posso considerar como sinais vermelhos. Isso dentro das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Verificar a nossa vida. Se de repente há um sinal vermelho brilhando, opa, para. Porque o caminho que vem aí pela frente pode ser algo desastroso, pode nos levar muitas vezes a um caos. Então pode anotar aí 7 luzes vermelhas que dizem a nós, cuidado, esse é um caminho de orgulho, é um caminho de soberba. Eu falei aqui numa das reuniões que nós tivemos estudando sobre Leviatã, que não é somente aquelas pessoas que têm muitos bens, têm um grande patrimônio, têm um nome muitas vezes, ou um grande ministério, ou ele é um empresário bem-sucedido. Não é somente essas pessoas que podem entrar no caminho da soberba, porque pode existir pessoas que não têm nada, absolutamente nada. Como diz outro, eu não tenho de cair morto, mas ela é cheia de soberba. Eu, particularmente, conheço pessoas muito prósperas, pessoas ricas, muito ricas mesmo, com alto patrimônio, mas são completamente esvaziadas, humildes. Jamais ostentou aquilo que eles têm. Você pode conversar com eles aí por tempo, nunca eles vão exteriorizar qualquer coisa que possa revelar que eles são orgulhosos, soberbos por aquilo que têm. Agora, tem pessoas que muitas vezes não têm nada, mas eles são orgulhosos. A soberba está lá no coração deles. Porque a soberba, o orgulho, amados, não consiste naquilo que a pessoa tem ou deixa de ter. É um estado de ser, diga isso. A soberba e o orgulho não reside naquilo, nos bens que a pessoa tem, mas é um estado de ser. É como está realmente o interior dela. Se você chegasse a mim e pedisse uma definição da soberba, apóstolo, como você define a soberba? O que é a soberba para você? Como você conceitua? Qual o conceito de soberba? Eu diria o seguinte: o soberbo é aquele que tem uma excessiva estima de si mesmo. Porque ele é egoísta, ele ama a si mesmo, não Deus para si mesmo. Porque o soberbo ele só visa o seu bem, ainda que ele venha prejudicar outras pessoas. Ele vai crer sempre que ele é o melhor, ele está acima dos demais, se sente sempre superior. E quantas vezes ele quer sustentar certos títulos e capacidades que ele não tem. E aí eu caio novamente, tipo aquela pessoa que não tem onde cair morta, mas ele atribui que ele tem uma certa capacidade, ele se gloria em títulos que nem mesmo ele tem. E aí se revela de maneira muito forte a soberba, o orgulho no coração dele. Então eu definiria o soberbo, o orgulhoso, exatamente dessa maneira. Agora, amados, nós vemos de maneira muito forte aqui pelo texto, que Deus ele pode muitas vezes operar na vida de umas pessoas, dando a elas capacidade. Queira ou não queira, há pessoas que recebem do Senhor dons maravilhosos. Por exemplo, nós pegamos a vida de José. José era motivo de inveja dos seus irmãos. Agora, José, ele pediu ao seu pai uma capa de muitas cores? Nunca pediu. Mas aprove ao seu pai lhe dar essa capa. E isso motivava a inveja dos seus irmãos.
Na verdade, tentaram destruí-lo por causa daquela capa de muitas cores. E queiramos, sim ou não, Deus abençoa alguns com capas de muitas cores. Isso ministerialmente, na área de trabalho, na área de negócios, ele vai ser bem-sucedido, ele tem uma capacidade dada por Deus. Eu conheço pessoas que têm empresas, né, que vieram do nada, basicamente do zero, mas prosperaram de uma maneira muito forte. Deus deu uma sabedoria, uma capacidade muito tremenda. Agora, ele não pode usar disso para fazer com que o coração seja soberbo, seja completamente orgulhoso. Foi exatamente isso que o Senhor estava tratando aqui em Deuteronômio capítulo 8. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão cavar em lugar de ferro, vocês vão encontrar o ouro, vão encontrar a prata, vocês plantarão vinhas, irão prosperar, haverá abundância, farão boas casas para morar, mas jamais se esqueçam que é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá capacidade para adquirir essas riquezas. Não se aparte o vosso coração do Senhor de maneira alguma. Então isso é muito importante. Nunca nós podemos desprezar o dia dos pequenos começos. E eu tomo muito o próprio exemplo nosso no ministério. Uma palavra que sempre vem ao meu coração: jamais se esqueça de onde vocês vieram, de onde vocês foram tirados. E de repente há momentos que o Espírito Santo nos leva a fazer uma retrospectiva de toda a nossa caminhada, desde o momento da conversão lá com 18 anos. Os primeiros trabalhos, né? Eu já compartilhei com pessoas aqui, o nosso ministério ele começou de uma maneira muito simples, pregando aonde? Dentro de favelas. Uma favela aqui no... Cadê o Zílio? Está por aí? Você conheceu o Inferninho lá na Santa Quitéria? Uma das favelas mais famosas de Curitiba, gente. Hoje já não tem mais, ali foi tomado pela aquela usina da Copel, mas ali era tudo favela, era pesadíssimo demais ali. Era um lugar chamado Inferninho. Eu tinha 18 anos, 78, nós íamos pregar o evangelho ali. Agora, alguém impulsionou a gente aí naquele lugar? Não. A gente ia pregar ali, eu mais alguns jovens, ganhamos muitas pessoas, algumas foram lá para a Igreja Batista. Eu saía dali e passava o sábado à tarde, domingo à tarde, antes de ir para o culto. Na segunda-feira, minha roupa estava cheirando fumaça. Agora, é um lugar que jamais as pessoas desejariam estar, não queriam estar. Antes de ser ordenado ao ministério pastoral, eu fui trabalhar num lugar, designaram para dirigir uns cultos num bairro chamado Vera Lúcia. Lá perto do Hospital Vita, na BR-116. Na verdade, era uma comunidade de pessoas pobres. Nem saneamento básico tinha. Os banheiros eram aquelas privadas antigas, em cima de dois caibros, e caía tudo na água. Aí eles criavam porcos, os porcos comiam tudo que caía ali. Gente, lugar que ninguém queria ir, a gente ia fazer culto lá. Toda quinta-feira eu estava pregando naquele lugar. Foi onde a gente começou. No Paraguai, o tempo que eu morei lá, não era somente glamour, porque tinha um lugarzinho chamado Três Bocas. Era uma região muito pobre. O pessoal que morava ali, as casas eram de barro e sapê. Pessoal muito pobre mesmo. Para chegar no lugar, ou você ia de cavalo ou de moto, porque não tinha acesso para chegar no lugar ali. Não chegava carro. E aí eu ia na garupa do rapaz lá, motoqueiro, me levava lá. O pessoal não falava o castelhano, falava só guarani. Para você pegar ali, 20 minutos, virava 1 hora. Porque tinha que pegar em português, ou traduzir para espanhol, e aí, para a linguagem nativa ali do pessoal ali, que é o guarani. E que pobreza, gente. Você chegava nas casas lá, às vezes eu ia dia de semana para visitar. O chão, um bando de criançada dormindo. Geralmente aquelas famílias já tinham 8, 9, 10 filhos. Você olhava, parecia uma ninhada de rato no chão. Aquela criançada. Agora, daquela igreja
Quem fazia isso? Era somente eu e outro menininho lá, que era o motoqueiro que me levava e era o tradutor, um rapaz chamado Manolo. A gente ia para o ministério. Então foi onde começou. Agora, tem pessoas, elas querem começar por cima. E o Espírito Santo sempre fala a mim, lembra de onde você veio. Lembra por onde você passou. Quantas vezes, né, o Eduardo está aqui, de testemunha, era um pequenininho, a gente cruzava essa cidade aí, tinha roubado meu carro, com a sacola cheia de apostilas e fita cassetes, ia pegar nas igrejas, levava aquele material para vender, ele e a Lígia, cada um com a sacola enorme de material. Gente, a coisa era muito escassa para o nosso lado. Então, as pessoas, elas vão sendo levadas de grau a degrau. Há tempos realmente de prosperidade, depois que você passa na prova, Deus vai te colocar no muito, né? Te coloca no plus, mas tem um início. E é muito importante que o ministro sempre lembre de onde ele veio, de onde ele começou. A Bíblia diz assim lá em Zacarias, que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. E é interessante que dentro do ministério, queira ou não queira, sempre vai aparecer gente que eles querem começar onde muitos estão terminando. Muitas vezes quer ver, ele olha, vê o glamour, vê aquilo que está acontecendo. Eu nunca esqueço, quando nós começamos a mexer com os CDs, né? Foi um rapaz comigo, nós estávamos numa cidade lá em Santa Catarina, em Caçador. Fomos ministrar numa igreja metodista e o pessoal ali, a gente começou a gravar as mensagens CD, o pessoal comprando, né, em abundância, tudo. E ele, puxa, ele ficou impactado com aquilo. Quando voltou, disse, não, vou começar a gravar mensagens CD para vender. Sabe o que aconteceu? Ele nunca prosperou, nunca deu certo. Por quê? Porque simplesmente algo que não vinha de uma experiência, algo que ele, porque viu que deu certo para outra, ele queria fazer também. Eu falei para ele, olha, só que nesses CDs aí, o que a gente compartilha hoje, é a história da nossa vida, de toda a trajetória, de como a gente começou. A gente pagou um preço alto por isso. Agora as pessoas não querem pagar preço, gente. Então é muito fácil chegar, querer começar aonde o outro está terminando. Diga para a pessoa que está ao lado, é muito fácil querer começar alguma coisa onde alguns estão terminando. Já pagou um preço por aquilo, né? Você vê hoje grandes ministérios que estão aí, Deus usando. Você não sabe de onde eles vieram, o que eles passaram. E eu conheço a história de muitos que hoje são ministérios grandíssimos, poderosos, mas sei muito bem como começaram, o preço que pagaram, as noites que tiveram que chorar, e muitas vezes, alguns deles padeceram até fome. Vou dar um exemplo aqui, uma igreja aqui na nossa cidade grande, a comunidade cristã de Curitiba, né? Você caminhou um tempo lá, eu conheço como eles começaram. Os dois americanos, Miguel Piper e o Thomas, vieram dos Estados Unidos, vieram como missionários para o Brasil. Falecido Miguel Piper trouxe as coisas nos móveis totalmente velho, num barquinho, num navio, aí coube num barco. É assim que começaram, foram trabalhar em Santa Catarina. O pastor Tomás foi lá para o interior do Paraná, em Apucarana. Era uma casinha simples, de madeira, humilde, Miguel também aqui. E ele colocava a Lise na garupa e eu fazia as visitas para as pessoas da igreja que se converteram. E um dia ainda roubaram o bujão de gás dele. Quanto tempo o almoço era banana, a janta, banana, e o banquete de domingo, banana, porque o que eles podiam comprar, uma estufa de bananas. E foram meses assim. Agora o pessoal vê uma igreja como é hoje, não sabe o preço que pagaram. Então, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar nesse ministério, mas não quer comer os sacos de sal sem água.
que talvez eles comeram. Esse próprio irmão que viu lá na igreja metodista o nosso material sendo vendido, e um dia ele chegou: olha, Deus falou comigo que eu tenho que trabalhar no ministério de vocês, junto com vocês. Disse: eu vou orar. Nós vamos orar, o Espírito Santo disse não. Aí comprei uma pizza, chamei ele lá em casa e disse: olha, o Espírito Santo não deu sinal verde. Nós não vamos receber você para trabalhar no ministério. Olha, você pode até vir, depois que você comer uns 4 ou 5 sacos de sal, sem água, como a gente comeu. Ele: eu vou em paz. Mas o que significa isso? Aí falou: olha, para trabalhar no ministério tem que comer alguns sacos de sal sem água. Eu disse: sim, foi o que nós fizemos. Será que está disposto a dormir em tábuas no chão, como eu e minha família dormimos por tempo? Ou, quem sabe, orar na hora do almoço para que Deus mandasse o jantar? O Eduardo está aí, né, Eduardo? Ele sabe muito bem disso. Ele estava no sábado, quando teve a reunião de homens lá em casa, lembrando. Quando nós fomos lá para o deserto, 4 anos, que o leite que ele gostava de tomar, a gente tinha que medir com a fita métrica, porque um pacote tinha que dar para uma semana, gente. E ele espertalhão, quando você o virava as costas, sei lá, botava um pouquinho mais, acrescentava um pouquinho. Gente, foi 4 anos assim. Será que as pessoas estão dispostas a passar por isso? Eu nunca esqueço a palavra que Deus deu depois da prova, depois que fomos ministrar na escola ministerial, veio de maneira bem clara uma palavra: vocês passaram pelo deserto, foram provados, mas foram aprovados. Então isso é muito importante, gente. Então as pessoas querem simplesmente as glórias, os louros, sem passar pelos dias de pequeno começo. E o importante para Deus é como as coisas vão terminar, não como está começando. Então é importante que você vá no ministério, queira começar por baixo, não queira começar aonde aquele ministério está terminando, porque ele pagou um preço para chegar naquela dimensão. Então vamos lá, anota aí: luzes e advertências que podem nos dizer que há um perigo iminente e que temos que cuidar. Primeiro, desejo compulsivo de buscar o louvor das pessoas. São aquelas pessoas, parece que são doentes espiritualmente. Ela precisa sempre de admiração das pessoas. É um sinal muito forte. Se a pessoa quer ser admirada, quer ser notada, já é um sinal muito negativo. E algumas pessoas têm esse sentimento de maneira compulsiva. Amados, eu creio que há uma diferença muito grande entre alguém receber o reconhecimento de alguém, daquilo que ela faz, do que ela solicitar, buscar essa admiração. Reconhecimento é algo que não precisa ser buscado. Agora, tem pessoas que elas vivem caçando o quê? Reconhecimento. Vivem mendigando reconhecimento. E muitas vezes alguém pode entrar até numa aliança ministerial errada. Porque aparece alguém que muitas vezes não é ajustado com Deus, não está alinhado com Deus. De repente, vem alguém ali que busca reconhecimento, recebe reconhecimento através daquela pessoa, motivado por esse reconhecimento que ela está tendo, ela faz uma aliança e se dá muito mal lá na frente. Um dos discipuladores que eu tive sobre a minha vida, aquele que gastou mais tempo me conduzindo ao ministério, para muitos ele seria um tirano. Porque a maneira que ele estabelecia as cobranças eram extremamente rigorosas. Agora, tem pessoas que não suportam de maneira nenhuma ter um tipo de cobertura ou um tipo de discipulador dessa maneira. O soberbo, ele quer, na verdade, alguém que esteja sempre bajulando ele, dando tapinha nas costas.
Ele pode encontrar alguém que vai fazer isso e vai ser exatamente o desastre para ele amanhã depois. O que é discipulado? Discipular o que é? É da forma. Jesus pegou homens completamente crus, como pedras brutas, e começou a discipular. O discipulado, na verdade, foi dando uma forma. Estude a personalidade de todos os discípulos de Jesus. A maioria deles tinha problemas sérios, gente. E a maneira que o Senhor trabalhou com eles para se tornarem os apóstolos do Cordeiro foi um trabalho árduo, muito árduo. E o Senhor teve que aparar todas as arestas na vida deles. Agora, tem muita gente que não se submete a esse processo de maneira nenhuma. Tem pessoas que, por não receber a admiração de pessoas, ele pode até se entristecer. Olha, eu particularmente conheço pessoas. Ele pode ir numa reunião de cristãos, numa igreja, num evento. Se quem está dirigindo aquele evento lá na frente, diz, olha, nessa noite, fulano de tal está nos visitando, está aqui conosco, fulano de tal fica em pé. Se isso não acontece, aquela pessoa vai embora fazendo um beicinho com raiva. Não me reconhece. Eu sou simplesmente mais um ali. Não tenho o mínimo reconhecimento. Se ele tem esse comportamento, é um sinal que ele está muito mal. É o tipo de pessoa que vive procurando admiração por parte dos outros. Eu sou tão bom que eu mereço ser observado. Eu mereço um cumprimento, as pessoas têm que me observar. Eu vejo que esse tipo de vício é como uma droga. Cantores que querem mais aplausos, ministros de louvor que querem ser aplaudidos. O reconhecimento, na verdade, para alguns, não é somente o reconhecimento, ele quer ser aplaudido. É essa síndrome que está exatamente nos cantores mundanos, os cantores do mundo secular. E eu chamo isso de síndrome de Lúcifer, porque ele se sentiu formoso. Você pega lá Isaías, tanto Isaías 14 como Ezequiel, capítulo 28, o grande desastre dele foi quando ele se achou o quê? Resplandecente. Quando ele sentiu que era alguma coisa. Então diz que levou-se o seu coração. E essa síndrome luciferiana é exatamente a síndrome que faz parte dos artistas do sistema mundo, dos cantores. E infelizmente isso acabou entrando, sabe para onde? Para o mundo gospel, gente. E é terrível as coisas que a gente ouve em meio do chamado mundo gospel. Eu só acredito porque vem de fontes tementes a Deus, homens e mulheres que caminham com o Senhor e que amam profundamente o Senhor e compartilham as decepções que tiveram com muitos ministros que estão por aí hoje no mundo gospel, gente. Os cachês são altíssimos, gente. Tem ministro de louvor que para ministrar 2 dias, final de semana, é 34 mil. Um pastor de Minas Gerais, era aniversário da igreja, ele levou uma das ministras conhecidas aí. Não vou falar o nome para não escandalizar, eu conheço de onde ela veio. Tanto é que quando as primeiras vezes que veio em Curitiba, a gente ofereceu a nossa casa para ela. E sei que ela veio lá de baixo. Mas foi galgando posições. E certa vez ela foi em Minas Gerais, na Igreja Batista, para ministrar um final de semana, aniversário da igreja. A igreja abençoou ela com uma boa oferta. Vendeu muitos CDs. Foi abençoada. Passou 2 anos. Chamaram ela novamente para o aniversário da igreja. Já não conseguiu falar com ela. Não, você tem que falar com o nosso empresário do ministério. Falou com o empresário. 34 mil reais.
E a gente quer 17 mil adiantado, metade, 50%, 17 mil em dinheiro, no dia, já vou dizer o nome, show, não é aposentação. Não é ministração, aposentação, não, é show. A outra metade no dia do show. E pior que aquela igreja chamou ela pelos 34 mil, massageando o egoísmo dela, gente. A pessoa diz, olha, tem ministros aí de louvor, vão na igreja, cobrem um valor altíssimo, é um horror. O problema é a igreja que chama e paga, gente. Contribui ainda mais ali por orgulho dela. Isso é muito terrível. Os escândalos são violentos nessa área financeira. Um outro ministro do louvor, uma base da Jucunda, Belo Horizonte, chamou ele para ministrar e disse, eu não vou. Só vou para ministrar se me passarem 5 mil. Gente, para ministrar uma noite ali, alguns cânticos. Um pastor amigo meu, que a gente dava cobertura, lá em Guarulhos, ele chamou uma ministra lá de São Paulo, para ir ministrar louvor à igreja. Disse, olha, nós vamos dar uma oferta de R$1.000 para você aqui, para ministrar. Não é? R$1.000? Por esse valor não sai da minha igreja, porque eu saio do cu da minha igreja. Gente, a que ponto nós fomos chegando? São pessoas que querem admiração, eu posso ver de maneira muito clara, e uma síndrome luciferiana. É pessoas que acham que são alguma coisa. E agora está acontecendo algumas coisas terríveis aí, né? Como muitos cantores do mundo estão perdendo a voz, gente. O brilho está indo embora. E está acontecendo com alguns cantores gospel também. A pandemia revelou muitos corações. Você notou que muitos ministros de louvor, na pandemia, eles abriram igrejas? Que a pandemia veio para tratar com muita gente. Quem estava firmado, o ministério firmado em dinheiro, foi levado lá embaixo, gente. Porque realmente escasseou. As torneiras fecharam. Tem muito ministério que fechou as portas. Tem igrejas que fecharam as portas. Isso revelou quem é quem. Aonde a pessoa estava depositando sua esperança? Em recurso financeiro ou no Senhor? Quem abriu aquela igreja? A presunção da pessoa? Ou ele teve uma direção de Deus? Você tem uma direção de Deus? Passou por esse tempo aí de assolação de Cristo e estou em pé. Tem muitos ministérios de louvor que viviam realmente, e também alguns ministérios itinerantes viviam desses valores, gente. De repente parou tudo. Aí o que eles fizeram? Quantos foram abrir igrejas por aí? E você viu que já não tem mais os shows antigamente? Acabou, gente. Eu creio que Deus está mexendo aí de maneira muito forte. E uma das áreas que o Senhor está tratando de maneira fortíssima é a questão da soberba. Segundo sinal, manter recorde dos teus êxitos. Ou seja, pessoas que vivem calculando quantos êxitos tiveram. E sempre faz isso para se comparar com os outros. Ah, puxa, eu tenho 30 livros escritos. Puxa, aquele ministério tem um só. E se sente superior. Ah, nossa igreja tem 3 anos. Você vê, já temos um prédio próprio, temos isso, temos aquilo, temos equipamento de primeira, temos filmagem. E aquela igreja está há 20 anos, estão ralando lá e não tem nada. São pessoas que vão colecionando êxito. E sabe com qual objetivo? Para sempre se comparar com os outros, para se sentir superior. Sabe quem está agindo aí? O espírito de Leviatã. E isso é muito terrível. Aquele que se sente superior tem uma mania, muitas vezes, de querer fazer comparações.
vê o êxito próprio, a coleção de êxito que tem, e sempre, claro, vai querer comparar com alguém que está numa posição menor que ele. Isso é muito terrível. E, infelizmente, isso está muito forte no meio do povo de Deus e ainda nos ministérios. Eu já vi quantos ministros cheios de jactância, batendo no peito, comparando seu ministério com outros, e até com desdém dos demais. É um sinal muito negativo. É uma luz que, se a pessoa de repente tem esse comportamento, uma luz vermelha está brilhando. Cuidado. Terceiro sinal: cultivar um complexo de ser criador. Ou seja, todas as coisas têm que ser feitas à minha imagem e à minha semelhança. Na verdade, é querer que todos sejam conforme a nossa imagem e semelhança. A nossa maneira de fazer guerra espiritual é que é correta. Os outros têm que proceder que nem nós. A nossa igreja, ela tem o DNA da adoração. Então, nós podemos ensinar o resto do corpo de Cristo na cidade. Nós somos referenciais. Você lembra quando os discípulos de Jesus chegaram e disseram: olha, sabe, mestre, nós vimos aí os discípulos de João expulsando demônios. Você quer que a gente vá lá e chame fogo do céu para destruir todo mundo? Ou seja, pensar da seguinte maneira: aquilo que nós estamos fazendo, confrontando demônios, só nós podemos fazer. Só nós sabemos fazer a coisa certa. O demais faz errado. Senhor, quer que a gente chame fogo do céu para destruir todos eles? Você lembra qual foi a declaração de Jesus? Deixa eles. Deixa eles expulsando demônios. Quem não é contra nós é por nós. Agora, esse sentimento de ser o melhor, de querer que as coisas sejam feitas à imagem e semelhança dele, isso é muito negativo. Agora, esse tipo de sentimento, amados, pode brotar em meio a um casal também. É o homem, por exemplo, que é totalmente orgulhoso, soberbo, machista dentro de casa, impede a esposa ali de opinar, impede os filhos, ele quer ser o galo absolutista. É ele, parece que tem olho por todo canto, ele vê tudo, tem olho na frente, tem aqueles seres apocalípticos com olhos para todo canto, ele parece que é um daqueles seres ali, vê tudo. E quantas vezes na casa a mulher pode tomar um papel semelhante a isso? Aí, em vez de eles viverem numa experiência de unidade, de complementariedade, eles vão viver sempre em o quê? Em atritos. E quantas mulheres, elas querem ser absolutistas dentro de casa? E alguns maridos estão ali subjugados. Outros lares têm um aspecto completamente muçulmano, onde o marido se tornou um tirano, um absolutista, um déspota, um Idi Amin Dada dentro de casa. Lembra de Idi Amin Dada? Lá na Uganda, alguém que destruía pessoas, era o ditador total. E tem homens que são Idi Amin Dada dentro de casa, diante da mulher e dos filhos, gente. E tudo tem que ser como ele vê, como ele quer. As coisas têm que ser aqui dentro de casa a minha imagem e a minha semelhança. Número 4. Regozijar-se no fracasso de outros e ressentir no êxito de outros. Olha que evidência, que sinal claro aqui de soberba e orgulho. É quando alguém fica feliz no fracasso da outra pessoa. Ou ele fica ressentido quando a outra pessoa está prosperando, está sendo abençoado. Amados,
há possibilidade de algumas pessoas ficarem bravas com Deus pelo fato de ver um irmão sendo abençoado e ele não. Pessoas ficam ressentidas com Deus porque Deus está usando aquela pessoa, outra pessoa de maneira tão extraordinária, tão tremenda, e não está usando ele. Isso é uma coisa muito terrível. Alguns se regozijam porque sabem que a perda do outro é ganho para ele. No ministério de louvor, por exemplo, de repente alguém que tem esse tipo de sentimento. Aí de repente o líder de louvor adoece, fica doente, não pode ministrar. Então ele é tirado por um tempo para recuperação. Aquela pessoa ali que é soberbo, que quer aparecer, ele fica feliz. Puxa, que ele fique doente mais tempo. Assim eu vou brilhar, eu vou aparecer. Em vez de no mês que vem ele estar na plataforma, é eu que vou estar ali. Gente, e eu já vi pessoas que chegaram felizes, porque de repente alguém caiu numa situação de pecado e precisou ser disciplinado. Então, 1 ano sem ministrar o louvor na igreja, vai ser submetido a um tratamento. Aí vem um soberbo e diz: olha, glória a Deus, chegou a minha vez. Agora no domingo que vem é eu que vou estar ministrando no lugar dele. E ele fica feliz, fica regozijando com isso, gente. É um coração doente, é um coração enfermo. Então esse sinal, ele é muito negativo. É o tipo de pessoa aí que ela se regozija no fracasso de outros. E ele fica ressentido quando o outro está sendo abençoado. O pastor da outra igreja caiu em pecado. Ah, que maravilha. Agora vai perder as ovelhas. Aquelas ovelhas vêm tudo para mim. Aleluia. Deus está respondendo. Isso não é crescimento. Isso é inchaço, é enchimento. E pode saber, essas pessoas talvez vêm com sérios problemas e vai trazer problema para essa igreja também. Eu já vi pastor feliz quando a outra igreja passou por uma divisão, o líder pecou e disse: puxa, esse pessoal vem tudo para mim agora. Ai, vamos crescer. De 100 pessoas vamos para 150. Mas ele pode ter 50 problemas ali. Gente, é uma questão muito séria. Você está vendo como o Leviatã pode entrar dentro dos ministérios e levar a esses tipos de atitude? Olha, no meio da igreja você vê de tudo. Trabalhando com o corpo de Cristo, você depara com algumas situações. Não sei, já ouviu declaração mais ou menos como essa? De repente um casalzinho na igreja, o rapaz ali esbelto, formoso, aí ele escolhe lá, pela direção do Senhor, tem uma esposa baixa, não tem muita aparência, cabelinho escorrido, meio cheinha. E aí tem alguém na igreja que tem essa síndrome de soberba e orgulho. Ela fica inconformada. Puxa, olha eu aqui, esbelta, estilo quase aí Miss Curitiba. E como um cara desse vai se apaixonar, escolher aquela pessoa por esposa e eu aqui sobrando? É coisa que muitas vezes pode se ouvir da boca das pessoas, gente. Isso é terrível. E rapaz que fala a mesma coisa também. Ah, puxa, aquela moça ela devia ter escolhido a mim, escolheu o outro. Puxa, aquele cara não tem nada. Puxa, eu tenho isso, eu sou aquilo. Só que a direção de Deus foi para aquele outro casamento. Agora, se a pessoa tem esse sentimento, o coração dele ou dela está muito mal. É um coração doente. Orgulho e soberba. Leviatã está atuando ali de maneira muito forte, gente.
Um outro sinal, número 5, preste atenção, um desejo compulsivo de defender-se diante de críticas. O soberbo, ele quer de todas as maneiras provar que sempre está bem. E uma coisa que eu aprendi desde cedo, amados, guarde isso, não são as críticas que fazem contra mim, não é nem mesmo as perseguições ou algum tipo de acusação, não é ferramenta que levantam contra mim que vai anular um chamado, um propósito de Deus na minha vida. Mas o que pode anular é a maneira que eu vou reagir diante disso. Diga isso, não são as perseguições, não são as coisas ruins que as pessoas fazem contra mim que vão me derrotar, mas sim como eu reajo diante dessas coisas. Isso é muito sério, gente. Isso nós temos que tomar por ação na nossa vida. Jesus, você acha que para Jesus sempre foi um mar de rosas? Ele lutou contra o ambiente de maior religiosidade no meio dos fariseus, gente. É só você ler os evangelhos ali. Agora, isso anulou o propósito do Pai? Não. Você pega o ministério de Paulo, você acha que era muito bem recebido? Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele já estava no final da vida, dentro de uma prisão. Quantas vezes ele viu os cristãos sendo destruídos lá pelos leões? Os seus amigos mais chegados o abandonaram. E nesse tempo que estava na prisão, ficou sozinho ali. Mas ele pôde declarar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou pronto para receber do Senhor a sua coroa. Gente, foi exatamente dessa maneira. João, quando ele escreve as 3 cartas ali, gente, passou ali por situações muito terríveis. Diótrefes jogava os irmãos da igreja contra ele. Paulo diz que Demas era um discípulo dele, amou o presente mundo. Tinha lá um latoeiro chamado Alexandre, diz assim: ele me fez muito mal, o Senhor pagará a ele. Mas nada afetou a vida de Paulo. Ele disse: olha, o meu corpo já está para ser entregue como libação. Ele já sabia que ia morrer dentro de poucos dias. Mas ele se manteve firme. Então não são aquelas coisas que são levantadas contra você, a perseguição, aquilo que falam mal de você, que vai afetar de maneira nenhuma o teu ministério, de maneira nenhuma a tua vida cristã. De forma alguma. É a reação que você tem diante dessas coisas. E uma coisa é certa, amados. Eu guardo um lema comigo que diz o seguinte: o tempo diz tudo. No assentar da poeira, as coisas em a luz em evidência. E vai se ver quem está certo e quem está errado. Como aconselhou Gamaliel: não, deixa. O tempo vai dizer tudo. Se essa obra permanecer do Senhor, agora você não vem da parte de Deus, vai acabar logo. Então essa é a segurança que nós temos, gente. Ninguém precisa defender a Deus, é Jesus Cristo, gente. De vez em quando você vê alguns ministérios aí que querem defender
A Bíblia defender Jesus. E nem um homem de Deus precisa ser defendido por homens. Jesus falava bem claro isso, né? Lá diante do tribunal, quando colocaram ele diante do Sinédrio, foi bem claro. Paulo também, quando foi para ser julgado, ele disse: quem me julga é o Senhor. Agora, uma coisa que nós temos que morrer, gente, é para a questão de preservar a nossa autoimagem. Querer, de uma forma tão extrema, manter a nossa autoimagem. E geralmente as coisas que levantam contra você, muitas vezes é para ferir a tua reputação. Diga comigo, a minha reputação tem que ser crucificada. Por exemplo, os ministérios que mexem com guerra espiritual, você não imagina quanto eles são julgados, as coisas que escreviam contra Peter Wagner, gente, contra a Neuza, o que eu já vi, outros guerreiros, as coisas mais absurdas, livros escritos. Agora, esses guerreiros aí, não afeta a vida deles, continuam ministrando. Porque nós temos que morrer para a nossa reputação própria, gente. Diga isso, eu tenho que morrer para a minha reputação. Porque se alguém quer preservar a sua própria reputação, quem sabe muitas vezes nem vai conseguir pregar a verdade de Deus. E a verdade de Deus tem que ser pregada e nós não podemos negociar de maneira nenhuma. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, infelizmente, estão negociando. E quando alguém vai perdendo o verdadeiro temor de Deus, ele pode cair no laço de tentar negociar coisas inegociáveis. Diga isso, quando o temor de Deus vai desaparecendo na vida de alguém, ele começa a negociar os princípios inegociáveis de Deus. E isso é terrível. Há um preço sempre a pagar pela verdade. E nessa geração temos que estar dispostos a sofrer até pela verdade, gente. Um outro sinal, está quase no fim, mais 2 só. As pessoas que querem defender-se sempre vão estar na defensiva. Você vai falar qualquer coisa para ela, já se defende na hora. Ela tem uma dificuldade de ouvir, ela não aceita a demonstração de maneira nenhuma. Número 6. Sexto sinal negativo. Uma humildade falsa de legalismo. Segundo ela, a humildade que ela tem, na verdade, é um sintoma, uma reação do legalismo que ela vive. A base daquela falsa humildade é uma experiência de legalismo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de se vestir muito bem, mas para aparentar que está bem, e os outros que não se vestem como ela, estão tudo mal. Os fariseus, você perguntou, Raul, sobre o legalismo, estou entrando um pouquinho nessa área. Os fariseus oravam muito para mostrar que os outros não oravam nada. Nós damos nossos dízimos, né? Apontando para o outro que não dizimava. Escolhi os primeiros lugares da sinagoga para se colocar como os melhores. Nós não somos como esse publicano, que é pecador, que não jejua, que não ora, que não dizima. E o publicano disse que estava lá no final, nem entrou, ficou na porta, batia no peito: Senhor, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele publicano desceu para casa justificado. E o fariseu, não. Então, no farisaísmo, aí é revelado uma falsa humildade, é revelado de maneira muito forte o orgulho, a soberba, né? Isso é muito terrível. Eu vejo em algumas igrejas que são cheias de usos e costumes,
né? Quanto maior for a bainha da saia da irmã e maior o cabelo, mais santa ela se sente. Isso é terrível, gente. O que estão rindo aí? Não é verdade, porque para ele santidade está no tamanho do cabelo da irmã, o rosto limpo sem barba do irmão, porque usar a barba é pecado. Gente, é verdade. Pecador aqui, ó. Numa igreja dessa é pecador mesmo. O Sérgio também. Gente, isso é terrível. O fariseu andava exatamente dessa maneira, julgando o outro pela roupa, pela maneira de vestir. Lembra que Jesus falou? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vou falar algo que vai chocar você. O religioso, ele disse, não, eu não vou na praia. Não, é pecado ir na praia. Tem toda aquela mulherada de biquíni, maiô, eu não vou pecar lá. Mas a maldade está lá no interior da pessoa. Se os teus olhos forem bons, o corpo todo está luminoso. Se ele tem a maldade no coração, tem a lascívia não tratada, ele pode ver uma freira jovem na frente dele, com todo o hábito de freira, a concupiscência vai acionar dentro dele, desse religioso. Não é a questão do tipo de roupa que está usando na praia, ou está deixando de usar. O problema é aquilo que está dentro da pessoa, gente. Lembra que Jesus falou? É do interior da pessoa que vem isso. A religiosidade é terrível. E eu creio que num grande dia de prestação de contas, há tantos religiosos que vão ser colocados, né, junto lá com os bodes, tal qual os bandidos, assassinos, adúlteros. Por quê? Porque vivendo de uma maneira religiosa, gente. E não deixa de ser um pecado grotesco. Agora, veja, a pessoa que carrega a soberba no seu coração, orgulho, ela pode apresentar, sim, uma humildade falsa, mas baseada no legalismo. E ele vive comparando-se a sua santidade com os demais, sempre o mais santo. Agora, sabe o que eu aprendi no decorrer dos anos? Trabalhando com o corpo de Cristo, convivendo com os diversos tipos de igrejas. Quanto mais legalista, quanto mais usos e costumes um grupo religioso tem, maiores índices de pecados escondidos tem, gente. Uma grande verdade. Quanto maior for o nível de legalismo, maior a experiência de usos e costumes, a possibilidade para ter pecados escondidos é a maior. E muitas vezes o pecado sabe estar onde? No púlpito, na plataforma. Aí brota os escândalos, né? E hoje o diabo usa as comunicações, usa a internet para propagar ainda de maneira... Se você entrar no YouTube, lá põe escândalos gospel, você vai ficar 5 dias vendo só escândalos. E o diabo promovendo isso. Achincalhando lá com o pastor, achincalhando com o missionário, com o cantor gospel, com a cantora, as coisas. E agora a maioria ali, cheio de usos e costumes. E muitas vezes esse legalismo, Raul, é usado para cobrir a área pecaminosa. Sim, esconde toda essa questão do legalismo, faça isso, não faça aquilo, tal. E o camarada, a pessoa vive em pecado e usa aquilo para encobrir. Você dá um de santo pela maneira de vestir, mas aquilo que Jesus falou, são sepulcros caiados. Por fora tudo bonito, né? Um túmulo muito bem pintado, mas dentro está cheio do quê? De ossos, de carne podre, cheio de rapina. Isso é terrível. Número 7 e último aqui.
O soberbo, ele tem uma dificuldade de pedir perdão. Ele pode pedir desculpa, mas perdão nunca lhe pede, gente. E ele acaba tendo aí algo muito terrível na vida dele. Porque essa pessoa ela pode ser resistida pelo próprio Deus. O soberbo, ele é resistido por Deus. E tem ministérios que não estão caminhando, não vão para frente, porque nunca exercitou perdão. Ele precisa perdoar ofensores, não perdoa. Quero ver com vocês algumas passagens, para terminarmos aqui. Vamos ver lá 1 Pedro 5,5. Alguém talvez pode estar pensando, puxa, poderia estar debaixo dessa coberta, no quentinho agora, hoje, ouvindo essas coisas aí. Por que não fiquei em casa? Mas é palavra, irmãos. Nós não temos como pegar aqui na casa outra coisa, não sei isso. É cultura do reino. Nós estamos falando do reino, as qualidades de vida do reino, a personalidade, o caráter do Filho de Deus. Nós não estamos aqui para colocar azeite na empada de vocês. Uma das coisas muito fortes nos banheiros da casa, que ninguém foi levantado para botar azeite na tua empada, gente. Nós somos levantados para confrontar. Uma igreja apostólica é uma igreja de confronto, gente. Não é uma igreja de paparicação, de ficar passando ali pincelada de azeite na tua empada. Diz o texto aqui de maneira clara, verso 5. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, diga isso, Deus resiste aos soberbos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Essa palavra resistir aqui, gente, é um termo no grego, um termo militar. Quando, capítulo 5 aqui de Pedro, verso 5 diz, que o Senhor resiste ao soberbo, no original grego da seguinte maneira, essa palavra resistir é um termo militar, é como que o soberbo está caminhando na sua soberba, de repente o Senhor se coloca na frente dele como um general de 5 estrelas e o resiste. Espera aí, amigo. Até aqui você veio, até aqui você caminhou. Mas a partir desse ponto aqui você não passa. Ele começa a ser resistido. E muitas pessoas estão sendo resistidas, sabe, no ministério. Ai, apóstolo, puxa, você não imagina a guerra que eu estou vivendo. Eu estou orando, eu, minha esposa, a igreja, estou jejuando. Há uma resistência no meu ministério, a coisa não vai para frente, eu passo uma luta, uma batalha, por favor. Me ajude aí em oração, faz aí um ato profético, vamos fazer guerra. Aí você vai conversar mais profundamente com ele. Aí você descobre. Não é o diabo que está resistindo a ele, é o próprio Deus. Porque se Deus não se levanta para resistir a ele, ele vai se estourar logo, logo, gente. Você continuar vivendo daquela maneira. E Deus está sendo tão bom, tão misericordioso, está botando ali, né, um selar, na verdade, dando um reset, ele tem que dar uma parada ali, considerar. Deus vai colocar ele em algo maravilhoso, há posturas que ele tem que tomar. Porque se Deus permitir que ele continue andando, ele vai se estourar. E o restinho de vinho que ele tem vai se tornar no vinagre. E em vez de ser um ministério de bênção, vai ser um ministério que vai amaldiçoar. Então, muitas vezes, não é o diabo que está resistindo, é o próprio Deus. Sabe por quê? Deus resiste ao soberbo. Diga isso, Deus resiste ao soberbo. Ele se levanta como um general, 5 estrelas, e não permite que o cara continue caminhando. Salmo 138, 6.
Ainda que o Senhor é excelso, contudo, Ele atenta para um tipo de pessoa. Quem? Atenta para o humilde. Mas o soberbo conhece de longe. Ou seja, quero ficar longe do soberbo. Quero distância deste. Provérbios 16:5. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Eu já expliquei aqui, em uma das reuniões anteriores, que essa palavra aqui, abominação, no original grego, a palavra vômito. Então, ou melhor, no hebraico, a palavra vômito. Então está dizendo, todo homem arrogante é como vômito diante do Senhor. E vômito tem uma aparência bonita ou feia? Horrível. O soberbo é como uma porção de vômito diante de Deus. É isso que o texto está falando. Provérbios 18:12. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Para alguém receber uma condecoração, uma medalha, ele tem que quebrar a serviço. Antes da honra vem a humildade. Se você é honrado com a medalha, eu baixo a cabeça para colocar essa medalha em mim. Está quebrando o serviço. Diga isso. Antes da honra vem a humildade. Eu nunca vi alguém recebendo a medalha ou condecoração dessa maneira, não. Sempre baixa a cabeça, quebra o serviço. A honra está com os humildes. E finalmente vamos ver aqui Tiago 4:6. E com isso termino. Todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Essa palavra resistir aqui é um termo realmente militar, tanto em 1 Pedro 5:5, como aqui em Tiago 4:6. É uma resistência que vem do próprio Deus, impedindo a pessoa de caminhar. É o general 5 estrelas que se levanta dizendo, além daqui você não passa. Então é dessa maneira, amados, que nós confrontamos a Leviatã. E Leviatã pode entrar nos ministérios e destruir. Agora, como ele entra? Porque há uma brecha. Aqui falei sobre 7 sinais que podem ser brechas para Leviatã na vida de alguém, se ele não observar. São 7 sinais vermelhos. Se a gente vê que algum deles está brilhando, opa, cuidado. Há coisas que temos que estar realmente resolvendo em nossas vidas. Vamos ficar em pé. Passamos 13 minutos já do horário, hein? Pai da glória, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite. Tua palavra diz, mais do que felizes são os humildes de coração, Pai. Eles estarão na presença de Deus. E como é importante que nós sejamos sim, nos esvaziando de nós mesmos, Pai. Ó Deus, esses 7 sinais, eles são realmente como um checklist nas nossas vidas. Ó Pai, na nossa caminhada contigo, nós podemos ser parados, podemos ser resistidos, se não entendermos a necessidade de caminharmos em humildade, se não permitirmos que o Senhor esteja tratando, expurgando de nós todo orgulho, toda soberba. Pai, tem misericórdia. Há uma síndrome nesses dias em meio à igreja, o orgulho muitas vezes, Senhor, a coleção de êxitos, as comparações que são feitas, Pai, isso não vem de Ti. Por isso nós nos arrependemos nessa noite, em nome de Jesus,
Nós olhamos para a igreja do Senhor em toda a terra e reconhecemos esses tipos de atitudes como pecado, e nós confessamos isso diante de Ti, pedindo misericórdia, Pai. Mas pedimos misericórdia por nós mesmos também, que o nosso coração, o nosso espírito seja completamente circuncidado, Pai. Não podemos, Senhor, nos julgarmos resplandecentes. A Tua palavra diz, Paulo escreve de maneira forte, aquele que julga saber alguma coisa, ele já deixou de saber. Aquele que julga ser alguma coisa, já deixou de ser. Ensina-nos cada dia a tomar, sim, o caminho do esvaziamento, da humildade. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não aferrou-se ao seu direito de ser Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo e veio aqui na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O caminho para o trono é a descida, é a humildade. O caminho para reinar para o reino é a humildade. Por isso, por essa atitude, a Tua palavra diz que o Senhor conferiu a ele um nome, então, que está sobre todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará assim, que Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, a autoridade máxima, o soberano. Mas Ele teve que descer, teve que humilhar-se. E o caminho para o trono é o esvaziamento, é a humilhação. Que essa palavra realmente encontre lugar nos corações. Oh, Pai, ajuda cada um a fazer essa análise, esse checklist na Tua presença, Senhor. E eu abençoo cada um em nome de Jesus, abençoo aqueles que não puderam vir, onde estiverem, que o Espírito Santo esteja ministrando essas vidas. Damos glórias a Ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.